Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora. Estamos adiantando um material a respeito da primeira lição para que você, professor da escola bíblica, ou quando não, aluno da mesma, possa estar se inteirando e obtendo não apenas dados, mas também informações importantes que possa ser utilizada dentro do contexto de aula para, claro, edificar, quando não ajudar a explicar a palavra de Deus. Nós vamos trabalhar nesse vídeo apenas tecendo comentários sobre a lição, conforme nós temos na nossa revista. Não vou trabalhar, por exemplo, o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao 12. Não farei desta maneira neste vídeo. Eu vou sim trabalhar estes versículos sempre a posteriori, ou seja, num outro vídeo, de modo que eu farei um vídeo comentando a lição, o outro vídeo comentando a Bíblia. E particularmente eu prefiro comentar a Bíblia, mas nós sabemos que há irmãos espalhados no Brasil que de repente pode se valer das informações e dos comentários que serão feitos aqui. Primeiro que a gente precisa entender essa questão relacionada ao caráter cristão. Cristo precisa ser formado em nós, e ele nos deixou o Espírito Santo para habitar no crente. Logo, o Espírito Santo, como pessoa santa e divina, vai tocar na nossa mente, onde está localizado o espírito humano, transformá-lo. E uma vez que transforma-o, faz com que haja uma inclinação para as coisas do espírito, de modo que a pessoa continua tendo dentro de si a velha natureza ou a natureza pecaminosa, a qual nós chamamos de carne, a Bíblia chama de carne. Todavia, a inclinação é sempre para as coisas do espírito. A velha natureza habita, porém não predomina. Por causa de quê? Há essa nova natureza que foi implantada pelo Espírito Santo, com essa centelha do Evangelho, que é transformador. De modo que eu sempre digo que o Evangelho não exige mudança, ele gera mudança. Partindo do princípio que o Espírito Santo é uma pessoa santa e divina, ele não vai agir nos crentes como se fosse um fio desencapado, dando choque nas pessoas. Ele vai trabalhar na nossa mente, formando o nosso caráter, para que Cristo venha surgir, nascer e poder ter essa preeminência na nossa vida, de modo que a gente não viva mais, mas Ele e tão somente Cristo passa a viver. É por isso que as pessoas, apesar da nossa finitude, da nossa falha e imperfeição, vê Cristo na nossa vida, principalmente o antes e depois. Antes nós caminhávamos numa direção contrária da atual. E é justamente essa direção que faz com que as pessoas identifiquem que Cristo fez algo realmente transformador em nós. Aliás, as pessoas não requer da gente a perfeição, mas eles não admitem a carnalidade. Mas quando eles veem as nossas atitudes, nossos comportamentos sendo moldados, mudados, transformados pelo poder de Deus, aí sim nós temos como glorificar a Deus e render graças ao Senhor, porque nós somos instrumentos do Deus Altíssimo, nós somos vaso de barro, cujo Espírito Santo habita em nós, e este Espírito vai operando de modo que vai formando esse caráter de Cristo na nossa vida. Até porque nós sabemos perfeitamente que precisamos nos tornar cada vez mais e mais semelhante a Jesus.
porque Jesus é o nosso padrão. O padrão não é o meu pastor, o seu pastor, uma pessoa a qual você tem grande estima, uma enorme admiração. Ao contrário, o nosso padrão sempre será a pessoa bendita de Cristo Jesus. Note que menciona aqui reino dos céus, porque fala que reino dos céus é o tema do Evangelho de Mateus. Mateus está se dirigindo aos judeus. Ele vai o tempo todo fazer sempre menção de textos do Antigo Testamento para mostrar através das Escrituras que Jesus é o Messias, aquele Messias prometido, para mostrar que Jesus, ao fazer aqueles sinais e prodígios, estava, na verdade, tendo a sua obra e a sua vida autenticada por Deus Pai. Agora, quando a gente se depara com essa terminologia reino dos céus, ou melhor, esta expressão, algumas correntes escatológicas dentro da teologia vai dizer que reino dos céus é uma coisa e reino de Deus é outra coisa. Nananina não. O reino dos céus é a mesma coisa do reino de Deus. A gente pode prosseguir tendo isto em mente, porque o autor da revista vai dizer tudo que ele escreveu, numa referência a Mateus, subentende o propósito de firmar a convicção de que Jesus é o Messias. Jesus chamou Mateus, ele estava no trabalho, na coletoria, ele era um cobrador de impostos, e o texto deixa claro que quando Jesus o chama, ele deixa tudo e passa a seguir Jesus. Não é diferente conosco. A gente abandona uma vida de pecado, uma vida que tem muito a prometer, porém não dá real significado, porque o sentido da vida é encontrado na pessoa de Jesus. Quando pela fé nós encontramos, temos esse encontro pessoal, real com Cristo e reconhecemos o senhorio dele e tudo passa a fazer sentido. A verdadeira significação não se encontra em tarô, em práticas de adivinhação, nada disto. O verdadeiro significado a gente vai encontrar na pessoa de Jesus. Não é à toa que o apóstolo Paulo, ele vai dizer, citando poetas, pagãos, cretenses, dizendo que nele, isto é, em Deus, nós vivemos, existimos e nos movemos. Ou seja, em Deus a vida verdadeira. E a vida que nós temos em Cristo é uma vida verdadeira também, porque Deus, através de Jesus, fez com que a gente tivesse essa significação ou essa resignação do viver aqui nesse tempo presente. De modo que nós temos essa informação e vamos ainda avançar, porque ele fala, ele catalogou fragmentos de conteúdo dos discursos que Jesus expôs aos judeus nas sinagogas, aos discípulos, em privacidade e às multidões em público. É bom informar que Jesus, ele se dirigia nesses ambientes diferenciados, porém, ele nunca diluiu a mensagem divina. Ele sempre apresentou a palavra de uma forma plena e jamais utilizou textos do Antigo Testamento de maneira fragmentada. Ele tinha a noção do todo e ele citava contextualmente, porque ele conhecia a lei de Deus. Ele sabia muito bem a bondosa instrução da parte de Deus mediante o Antigo Testamento. E ele vai, então, em vários cenários, anunciar, expor, ele pregava, ele ensinava, ele curava,
adiantando que as curas feitas por Jesus era para autenticar a sua pessoa, porque somente Deus poderia realizar aqueles sinais e prodígios, isto é, aqueles milagres. Era uma autenticação de que ele de fato era o enviado da parte de Deus, porém, a gente observa também que Jesus fazia milagres, prodígios, curas, como resultado da sua compaixão, da sua misericórdia para com os homens que estavam sofrendo, terrivelmente. Há uma menção de que tem 5 temas que foram abordados. O primeiro deles é a ética do reino. Sabemos que é a ética do reino de Deus. Note bem, o reino é de Deus, não é nosso. Da mesma forma, a igreja é de Cristo, não é nossa. Isso significa que na igreja, quem deve mandar, isso mesmo, quem deve ordenar, quem deve controlar, quem deve ter a preeminência é a pessoa de Cristo. Não é o pastor, não é o diácono, não é um membro tido como influente naquela igreja, nada disto. É a pessoa de Jesus. Nós, como membros da igreja dele, isto é, de Cristo, devemos nos submeter, assimilar os seus ensinos, colocá-los em prática, vivenciarmos o amor de Deus através de Cristo por meio do Espírito Santo, para que outras pessoas sejam atraídas para a igreja de Cristo, porque vê Cristo na igreja local, isto é, através dos membros dela, mas de uma forma ética. A igreja tem que agir de maneira justa, piedosa, misericordiosa, cheio de compaixão, com equidade, porque está atrelada à questão da igreja como agência do reino. São coisas distintas, mas trabalha de maneira alinhada. Logo, a ética do reino é bem diferente do que a ética do mundo. Um mundo que é corrompido pelo pecado, mas aqui a ética é do reino. Os valores são diferentes, os conceitos são outros, são conceitos dos altos céus, são conceitos e valores, crenças, comportamentos que são regidos pelo Espírito Santo, porque vêm realmente de Deus. E não é à toa que as pessoas que fazem parte da igreja, aquelas que são verdadeiramente salvas em Cristo Jesus, que são pessoas nascidas da água e do espírito, elas vão ter uma ética não mundana, mas uma ética do reino. Reino de quem? Reino de Deus. Não é império, é reino. Um outro elemento aqui que ele destacou é o comissionamento, no caso aqui dos 12 para o apostolado. A gente vai observar esses 12 apóstolos sendo chamados, comissionados por Jesus para uma função específica. Depois vamos observar sobre a dimensão, no caso aqui, ó, espiritual, né, do reino na era atual. E por fim, digo, por fim não, a prática e a praxis comunitária dos princípios e valores do reino. E agora sim, e por fim, a consolidação plena do reino na era vindoura. O que a gente pode observar também é que nós vamos ver nesse conteúdo que restringe-se ao primeiro tema, que é este aqui, a ética do reino. Não é à toa que a gente está falando dentro da primeira lição sobre o caráter cristão. E como deve ser o caráter cristão? As crenças e o modus operandi dos cidadãos do reino. Do reino de quem? Do reino de Deus. Vamos estudar sobre as bem-aventuranças como princípios delineadores do caráter de um súdito do reino de Deus. Note que nós somos, dentro desse conceito de reino, súdito
Ele é o rei, nós acatamos a ordem e seguimos todas as determinações do rei Jesus. E para facilitar o entendimento deste assunto, foi necessário, segundo o autor, estruturar didaticamente o conteúdo em três tópicos fundamentais. Primeiro, o perfil de Jesus, revelado como profeta messiânico, o credenciamento dos súditos do reino e a especificação dos valores que padronizam o caráter dos bem-aventurados. Como o primeiro tópico, nós temos esse aqui, ó, o perfil de Jesus como profeta messiânico, ok? Note que nós vamos ter aqui a seguinte informação. Revelado como o Messias, a pessoa de Jesus é associada à figura do profeta vindouro, de quem Moisés foi o protótipo, de acordo com Deuteronômio, capítulo 18, versículo de número 15. Eu estou aqui abrindo a Bíblia para que você, caso não tenha um exemplar aberto, possa se situar, porque nesse capítulo 18, versículo 15, vai dizer o seguinte: O Senhor teu Deus te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvirás. Há uma interpretação de que é uma referência à pessoa de Jesus. Quando nós nos deparamos com esse texto de Deuteronômio 18, versículo 15, com esse texto de Mateus, a gente tem um aclaramento, tudo se torna mais claro. Mas até então, lá no Antigo Testamento, eles não sabiam quem era, mas vai haver indicações, indícios que vai sobrecair sobre a pessoa de Jesus, e a qual os judeus questionaram João Batista, porque quando a gente vai para João, no capítulo de número primeiro, lá no versículo 25 em diante, vai nos dizer o seguinte, no versículo 21 até o 25, que fala da seguinte maneira: Ao que lhe perguntaram, pois que? És tu Elias? Respondeu ele, João Batista falando, não sou. És tu o profetas? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para podermos dar resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Respondeu ele, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, eram dos grupos dos fariseus. Então lhe perguntaram: Por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profetas, nem o profeta? Note que o, a respeito do qual os judeus questionaram João Batista, dizendo: Você que é o Messias, declaradamente e muito francamente, João Batista disse: Olha, eu não sou, eu não sou. E a resposta de João é a seguinte, no versículo 26: Eu batizo em água no meio de vós, está um a quem vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, de quem eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Uma coisa interessante é que esse versículo 26 dá uma sinalização até mesmo de qual partido, digo, grupo religioso Jesus fazia parte. Havia alguns grupos religiosos da época, nós podemos citar, não por ordem, tá? Zelotes, os essênios, pelo menos naquele período de Jesus, tá ok? Havia os saduceus e os fariseus. Mas Jesus estaria em qual destes grupos? Certamente Jesus não era dos essênios, tampouco dos saduceus, e muito menos dos zelotes. Logo, Jesus, sem dúvida alguma, era dos fariseus. E por que eu posso afirmar isto? Primeiro que Jesus nunca
Nunca. Ele vai contra os ensinos, porque os fariseus eram separatistas, mas eram apegados muito à palavra de Deus. Jesus não fala contra as doutrinas defendidas pelos fariseus. Ao contrário, fala em relação ao comportamento deles, que eram incompatíveis. É como se eles professassem algo, mas não estavam vivendo na íntegra. Então, Jesus vai condenar toda a prática que não fazia jus e que estava muito aquém daquilo que era dito, conforme estava devidamente registrado nas Escrituras Sagradas, numa referência à lei de Deus, ao Antigo Testamento. Mas aqui no versículo 26 fala assim: Eu vos batizo em água. No meio de vós está um a quem não conheceis. Se refere a Jesus. Jesus estava no meio dos fariseus. Logo, dentre os grupos religiosos da época, esses quatro que eu citei, certamente Jesus era fariseu. Ele não podia estar isolado, ficar à parte. Pelo contrário, acontece que depois você vai ver Jesus tendo um destaque, ele atuando como rabi. E como um rabi, isto é, um mestre, ele tem tanta autoridade, tanta bagagem, tanta moral, que ninguém conseguia arrancar um tantinho assim para contradizê-lo. Não é à toa e que Jesus, ele veio na forma humana, assumiu a carne, ou seja, esse corpo físico, não era um fantasma, não era uma aparição, não era uma ilusão de ótica. Jesus era de carne e osso, porém, ele não tinha a natureza pecaminosa. Ainda assim, ele foi testado, algumas versões diz tentado, eu prefiro dizer tentado, testado, mas ele foi obediente e obediente até a morte de cruz. Ele realmente completou a sua missão. Como profeta, Moisés subiu ao monte no qual recebeu a lei prescrita por Deus para reger os hebreus, uma referência a Israel como nação, segundo o padrão da antiga aliança. Semelhantemente, Jesus subiu ao monte, não para receber, mas para promulgar a lei do reino a vigorar no novo Israel, o povo da nova aliança. É bom que se diga que Moisés é da antiga aliança, Jesus estabelece a nova aliança. Da mesma forma que na primeira aliança houve a necessidade de uma lei, numa referência à Torá, ao Antigo Testamento, como palavra de Deus, o Novo Testamento ele faz parte do estabelecimento da nova aliança, porque também requer ensinos não necessariamente novos, mas que está atrelado ao Antigo Testamento. Porque a gente precisa entender o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, porque a revelação é progressiva. Contudo, a gente precisa, ao ler o Novo Testamento, do Antigo Testamento para compreendê-lo. Ou seja, são coisas digamos assim, ligadas, que são interdependentes. Nós precisamos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, mas precisamos frisar que nós estamos na nova aliança estabelecida por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Outra coisa, Jesus subiu ao monte. De fato, Jesus subiu ao monte, mas Jesus subiu ao monte, meus irmãos, por conta da agenda dele, que era muito apertada, de modo que as pessoas de vários lugares vinham até ele para serem curadas, para receber alguma dádiva, para serem, digamos assim, abençoadas pelo Filho de Deus, para ouvir os seus ensinamentos, alguns de repente por curiosidade, outros tentando pegá-lo a fim de levá-lo à prisão, ou quando não, à morte. Mas o fato é que Jesus, ele utilizava o monte como se fosse um refúgio, para que ele pudesse ter tempo para consigo mesmo, com Deus e com seus discípulos. Ele não fazia como se fosse uma determinação para todos os demais, um modelo a ser seguido. Hoje nós não precisamos necessariamente subir ao monte
Desculpa a expressão subir ao monte, é uma redundância, é verdade, mas nós não precisamos subir, ir até o monte para estarmos mais próximos de Deus. Ao contrário, nós já temos a habitação do Espírito Santo que nos ajuda até mesmo a orar. E a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo nos ajuda. Então, quando Jesus fala assim, quando entrares no teu quarto, porque ele espera que todo discípulo venha dedicar um tempo e atenção em oração no privado, isto é, no cômodo, no seu quarto, na sua casa. E ele não dá nenhuma ordem para nós subirmos monte, até porque, infelizmente, há muita superstição, muita crendice, e algumas pessoas vão aos montes até mesmo à revelia dos seus líderes, de modo que a gente tem visto práticas supersticiosas, cheias de crendices, que não está necessariamente atrelada à palavra de Deus. Mas a gente precisa considerar o seguinte, que nós temos que ter uma vida de oração, independente do local, quer seja um monte, quer seja um vale, quer seja numa região de lagoa ou praia. A gente precisa ter um relacionamento íntimo, profundo e duradouro com Deus. As situações, o autor prossegue dizendo que são análogas, mas isto não significa que, por ser o Messias, Jesus instituiu uma nova lei. Na verdade, Jesus, ele vai interpretando e até mesmo reinterpretando a lei. Mas Jesus tem essa bagagem, essa moral, como eu disse agora há pouco. Ele diz assim: eu, porém, eu disse isso, isso, isso. Eu, porém, vos digo. Ele tem essa autoridade. Ele é Deus. Ele pode, né, dar essa resignificação ao teor divino, porque trata-se da lei de Deus. Agora, ele fala a respeito da lei o seguinte: antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra, um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Na atitude de profeta messiânico, Jesus vai fazer o quê? A efetivação da lei instituída por Deus para o homem criado à imagem, que foi negligenciada pelos judeus, mas foi vindicada por Jesus em sua exortação. Quando diz aqui em Mateus capítulo 5, versículo 48, sede vós perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Algumas pessoas têm dificuldade. Como assim ser perfeito? Assim como Deus é perfeito. Não tem como. Permita-me dar um exemplo aqui. A minha saudosa mãe chamava-se Aida Maria. Ela foi professora de catecismo durante muitos anos. Desde pequeno, portanto, eu tive acesso ao Novo Testamento ilustrado. Desde a eternidade, eu ficava maravilhado com as gravuras do Novo Testamento, por exemplo. E mais tarde ela se converteu e no ano seguinte eu me converti através da leitura. A minha conversão se deu em casa, lendo a Bíblia. Após a minha conversão, eu procurei uma igreja batista, comuniquei a um oficial, isto é, a um diácono da igreja. Depois fiz parte de uma classe de novos convertidos, onde fui orientado, dei a minha pública profissão de fé e desci as águas batismais, assim como fez a minha mãe, pelo menos um ano antes da minha conversão. Pois bem, a minha saudosa mãe, Aida Maria, era nome composto e ela colocou Gustavo Luiz, eh, e ela não era perfeita. Ela cometia erros, como todo ser humano, quer antes da conversão, quer depois da conversão. Mas eu digo de uma forma muito sincera, eu tive uma mãe, digamos, perfeita. Você está me entendendo? Eu acabei de dizer que ela não era perfeita, que tinha erro, tinha falha, ela era pecadora. Não pecadora quanto mais, porque ela era pecadora lavada e remida. Ela não vivia mais na prática do pecado, mas cometia pecado aqui ou acolá, assim como eu ou como você. Então, uma das maneiras de entender esse texto
é que, assim como Deus o Deus, numa referência ao Pai Celestial, é perfeito, de modo semelhante, nesse plano terreno, nós temos que ser perfeitos. Eu tenho um pastor perfeito. O nome dele se chama Paulo Garcia. Um homem de moral ilibada, um homem simples, um homem cheio de sabedoria, um homem que exala a palavra de Deus, que é dedicado ao serviço cristão. E eu digo a plenos pulmões, ele é um pastor perfeito. Mas aí você vai dizer, mas ele não tem falhas? Ele não comete erro? Claro que sim. Mas percebeu a aplicação? Assim como o vosso Pai celestial é perfeito, nesse âmbito celestial, nos céus, da mesma maneira, nesse plano terreno, a gente precisa ser perfeito. É como as pessoas costumam dizer: eu tenho o melhor pai do mundo, tenho a melhor mãe do mundo, tenho os melhores filhos e vice-versa. Ora, mas é uma força de expressão. E aqui, sem dúvida alguma, tem este significado. Quando a gente continua em relação à pessoa de Jesus, que é o Messias, a essa referência, Mateus ele vai testificar que a autoridade de Jesus era para o ensino, para a pregação, sobre o quê? Sobre o reino. Note que Jesus falou mais do reino dos céus do que necessariamente sobre a igreja. Por meio dos sinais e milagres que ele realizou à vista dos seus ouvintes por toda a Galiléia, onde esteve. Ele começou na Galiléia, passou pela Samaria, termina na província da Judéia. A informação que nós temos é que pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades, é o que o texto bíblico nos diz, entre o povo. Naturalmente que Jesus não curou todas as pessoas enfermas da época. Mas todas as curas efetuadas por Cristo Jesus eram uma autenticação de que ele de fato era o Filho de Deus. Ele dizia que era proveniente do Pai, que o Pai o havia enviado, e verdadeiramente era comprovado através daquelas curas, daqueles milagres no meio do povo. E as pessoas não tinham outra coisa a fazer a não ser glorificar a Deus, tanto pelas curas efetuadas, mas também pela presença de Jesus no meio deles. Ao pronunciar o Sermão do Monte, Jesus fincou o marco inicial de uma nova dispensação na lei de Deus. É o que nós aprendemos com a palavra. O próximo tópico fala sobre o credenciamento dos súditos do reino. Nós sabemos que o rei é Jesus e nós somos súditos dele. Homens e mulheres são credenciados como súditos do reino por meio da praxis, eh, dos valores do evangelho que absorveram diretamente de Jesus. Somente os que passaram por uma genuína conversão são alvos das promessas e benefícios que Deus tem reservado para eles. Aqui eu quero apenas falar sobre a conversão, e a expressão aqui é genuína, não é verdade? Genuína conversão. Quando a gente menciona essa conversão, a gente precisa observar para as evidências dela. Quando uma pessoa, de fato, é convertida, ela se torna o quê? Uma nova criatura. E a nova criatura começa a andar em novidade de vida. Porque o Espírito Santo tocou o seu espírito, este foi transformado e vai ser mudado para que ele possa cada vez mais e mais se parecer com a pessoa de Jesus, se tornar semelhante a Jesus. Não é igual a Jesus, mas parecido com Jesus. Inclusive em relação ao caráter de Cristo que é formado em nós e que é incutido pelo Evangelho de Deus, sobretudo pela palavra dele e que é aplicada pelo Espírito que habita nos crentes. Logo, dentro desse elemento de conversão, vai haver evidências espirituais, evidências no campo do comportamento, das atitudes,
evidências no aspecto social. Vou dar um exemplo. Suponhamos que eu não seja casado com a Esther, a qual eu conheço desde 1996 e estamos juntos até o dia de hoje, quer como namoro, como namorado e casado. Mas eu não sou casado com a Esther, suponhamos. Mas eu me converto. Ao me converter e Deus fazer a obra e continuar trabalhando na minha vida, eu vou ter o desejo de regularizar a minha situação perante a sociedade. Isso é mais do que natural. E eu procuraria o pastor, olha, eu sou cristão agora, quero descer as águas batismais para fazer parte da Igreja de Cristo. Eu, como nova criatura, convivo com a minha parceira, minha companheira há tantos anos, mas quero regularizar a situação, porque eu quero andar corretamente diante da igreja, diante da sociedade, diante dos olhos de Deus. E o pastor certamente vai providenciar o batismo, quando não haver da parte deste a efetivação do casamento civil. Percebeu como que é? É uma genuína conversão. Agora, a pessoa que se converte, suponhamos que ela tem lá uma birosca, ela vende cachaça e outras coisas nocivas que prejudicam o homem. E ela vai dizer assim: não, eu não posso abrir mão desse tipo de venda, não, porque eu vou à falência. É preferível ter dezenas de pessoas caídas, bêbadas, à porta daquela birosca, do que ter, de repente, uma atitude: eu vou deixar de vender isto, eu vou colocar outra coisa no lugar que possa ser útil tanto para as pessoas quanto para mim. E a questão não é mais rentabilidade, não é lucro, e sim estar alinhado à vontade de Deus. Dito isto, a gente prossegue, porque fala assim: sejam quais forem os que Jesus intitula como bem-aventurados. São amorosos, confiantes, fiéis e corajosos. São estes que serão honrados por Deus. De acordo com o comentarista Champlin, que é Russell Norman Champlin, as bem-aventuranças constituem promessa dos benefícios inerentes ao reino dos céus, pois os que a ele pertencem saberão o que significa ser consolado, herdar a terra, ser satisfeito, obter misericórdia, ver Deus e ser chamado filho de Deus. E além do que, segundo o evangelista Mateus, lá no capítulo 5, no versículo, eu vou ver aqui, se não me engano, é o 12, digo, é o 11, ele fala dentro dessas bem-aventuranças a perseguição. Como assim? Vou explicar rapidamente. Não é ser perseguido porque você fez alguma coisa errada no trabalho. Não é ser perseguido porque você fez algo que não devia na escola, quando não em casa. Não é esse tipo de perseguição. Versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Coisa muito interessante. Não é porque a gente fala uma coisa e faz outra bem diferente. Aí as pessoas vão vir para cima. Ei, vem cá. Você que fala tanto em justiça de Deus, por que comete injustiça não assinando carteira do seu empregado? Ei, você que se diz cristão, confia em Deus, por que você fala uma coisa, mas sonega impostos? Por que você fala tanto em agir corretamente, mas tendo um veículo sequer habilitado?
não tem carteira de habilitação, deveria fazer uso de transporte público, andar de carona, ainda que seja no seu próprio carro, andar de carona com alguém habilitado. Ah, mas é uma pouca coisa, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Você é cidadão do reino, membro de uma igreja cristã, deve agir de modo compatível com aquilo que você professa. O credenciamento dos santos como súditos do reino é da competência do Senhor Jesus. Por duas vezes, Jesus verbalizou de forma contundente: ouviste que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo, é o que disse Jesus. Eu, porém, vos digo. Jesus tinha essa moral. Jesus tinha essa autoridade, porque ele é Deus, gente. Eu, porém, vos digo. O que que Jesus estava querendo? Fazer uma correção de uma visão distorcida que incompatibilizava a conduta dos judeus com a lei divina. E esta atitude foi uma expressão de autoridade que enaltece Jesus como Senhor, acima da lei que regia as práticas religiosas. Ele tanto era maior do que o templo, como também era o Senhor do sábado. E, aliás, uma coisa interessante, não mais no Evangelho de Mateus, mas João vai dizer que o próprio Cristo se referiu ao seu corpo, ao corpo dele, de Jesus, como o templo. Por isso que a gente fala que nós somos membros do corpo de Cristo. O corpo é de Cristo, mas nós somos membros desse corpo. E eu falo isto com base no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 21, que diz: Mas ele, Jesus, falava do santuário do seu corpo, do templo do seu corpo. Para você se situar, Jesus está diante do templo, ele fala que seria derrubado aquele templo. Digo, Jesus está diante do templo e respondeu-lhe Jesus: derrubai este santuário, em 3 dias o levantarei. Mas na verdade Jesus não estava se referindo ao templo feito por mãos humanas. Quando ele fala este, ele está apontando para si, se refere ao corpo dele. E como eles estavam diante daquele templo, lá em Jerusalém, os discípulos achavam que Jesus estava falando a respeito daquele edifício. Como assim vai ser tudo bem, vai ser destruído, vai ser derrubado, mas em 3 dias será levantado? Não tem como, depois de uma destruição, né, ser reerguido em 3 dias. Mas Jesus o corrige aquelas pessoas, os discípulos, e fala, mas ele falava do santuário do seu corpo. Da mesma forma como a gente observa, o corpo de Jesus foi derrubado, Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Vamos voltar aqui. Ao pronunciar as bem-aventuranças, Jesus demarcou os parâmetros aferidores da perfeição do caráter daqueles que estão inclusos no seu reino. O comentarista F. Bruce, um autor extraordinário, propõe que o contraste entre o sermão e a promulgação da lei no Sinai está no ápice aqui. A lei começa com os 10 mandamentos, que estabelecem as leis fundamentais que governam o comportamento daqueles que começaram um relacionamento de aliança com Deus. Já as bem-aventuranças são dirigidas àqueles que mostram, por meio da sua vida, que já satisfizeram as exigências do Decálogo. Olha que coisa interessante da parte do F. Bruce. E a gente vai falar agora sobre um outro tópico, o caráter dos súditos do reino, porque Jesus vai expor no seu discurso que eles serão enaltecidos por Deus todos os que estiverem enquadrados no modelo delineado por alguns critérios. Os primeiros, dentre os que Jesus aclamou, foi como bem-aventurados. Esta é a expressão. Bem-aventurados são os pobres em espírito, em razão de terem sido despojados da opulência, do orgulho e da soberba, por serem exaltados por Deus no reino dos céus. A humildade
se manifesta em oposição a qualquer atitude de autoafirmação. Aliás, sobre a humildade, tem gente que fala assim: eu sou muito humilde. Ora, quando ele fala desta maneira, a humildade, ó, já saiu fora há muito tempo, saiu de fininho, porque a humildade não se fala, se vive. Prossigo sobre essa expressão assim, sendo feliz. A ideia é mais do que feliz, bem-aventurado é mais do que feliz, é uma felicidade, é um estado pleno de felicidade. Feliz é, portanto, aquele que se tornou consciente da sua total necessidade, aquele que se quebrantou perante Deus. Por quê? Com relação aos seres humanos, nós somos interdependentes, precisamos uns dos outros. Mas todos nós, em relação a Deus, nós somos completamente dependentes. Uma coisa é dependência, outra coisa é interdependência. Desta maneira, a razão aqui, o qual choram, os que choram está aqui, eles serão consolados. Curiosamente, às vezes até mesmo em uma situação difícil, dramática, quando não de luto, algumas pessoas ainda batem no, no ombro da pessoa e diz assim: não chore. Nós tínhamos um ditado popular entre os mais antigos de que os homens não choram. Nós choramos sim. Nós sofremos, nós temos angústias, medos, anseios, temores, quando não até tremores. Independente da fase do adulto, eu particularmente, não vou aqui entrar em pormenores, mas numa situação tão dificílima que em pranto, em choro, com os meus 16 anos de idade, caminhando na rua, sozinho, na verdade, eu e Deus, e eu chorava, mas a minha oração era a seguinte: Senhor, a minha alma chora. Alguém vai dizer assim: mas você não já estava chorando? Já não havia lágrimas escorrendo do seu rosto? Ainda que não estivesse diante das pessoas, mas Deus estava vendo, e você era sabedor disto? Sim, mas a minha alma chorava, se angustiava pela situação daquele momento. Mas bem-aventurados são aqueles que choram. Por quê? Porque ficarão chorosos a vida toda? Não, porque serão confortados, serão consolados. Ele fala: bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Jesus faz aquela alusão ao Salmo de número 37. Se porventura você não tem a Bíblia, o exemplar aqui nesse momento, eu faço a leitura para que você compreenda o que Jesus tem em mente. Porque no versículo 37, no versículo 11 diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Deus fará prevalecer a justiça, reverterá o quadro, não permitindo que os ímpios, detentores do poder e das riquezas, se tornem os donos da terra. Isto porque o Messias julgará o mundo e todo poder terreno será aniquilado. Note que na vinda de Jesus, ele é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É apresentado o senhorio dele, sim, a questão atrelada à pessoa dele como mestre, ele é o mestre dos mestres, mas ele, na primeira vinda, é o Salvador do mundo. Mas na volta de Jesus, ele virá como juiz. Daí a necessidade de, em tempo hábil, tomarmos a decisão de estar ao lado de Jesus, para estarmos para sempre na eternidade com Deus, é feita em vida. O Messias virá para julgar. E não se trata nem de vingança, de expectativa, de que Deus vai levantar um justiceiro. Nada disto. É de justiça. Fala aqui ainda os misericordiosos.
porque alcançarão misericórdia, a paz que vai reinar em todos os níveis dos relacionamentos humanos com o próximo e com Deus. A Bíblia é clara, né? Primeiro que a gente tem que viver em paz, paz de mente, paz de espírito. Outra coisa que a Bíblia fala, olha, se possível for, tem de paz com todos os homens. Existem pessoas dificílimas. Algumas famílias sabem o que eu estou dizendo. Algumas pessoas sabem perfeitamente que existem pessoas às quais não é possível manter um relacionamento. Pessoas não apenas tóxicas, que são realmente nocivas. No âmbito civil, a gente observa pessoas que eram até então casadas, se separaram por causa da violência, de agressões, de desrespeitos. E quando o órgão público é acionado, determina-se inclusive o afastamento através de uma medida protetiva para a mulher, para que ela não continue sofrendo as mesmas coisas nas mãos daquele que outrora foi um com ela, porque se tornou uma só carne. Mas por causa da dureza do coração e etc e tal, houve uma- um cenário totalmente caótico, culminou no divórcio, quando não, essa agressão e essa medida protetiva. Ah, quer dizer que eu sou cristão, eu tenho uma medida protetiva, eu tenho que estar próximo do meu agressor? Não, há casos e casos, tá? Mas a gente sabe que a paz reinará nos níveis de relacionamentos humanos com o próximo, com Deus, e o mais importante é termos a nossa consciência tranquila. Jesus declarou que os limpos de coração verão a Deus. Limpos de coração é a expressão aqui, ó. Limpos de coração. Isso mesmo. Verão a Deus. Claro, refere-se à santidade, uma vida de pureza, uma vida casta. Ele prossegue dizendo: se houver uma visão objetiva de Deus, não será condição normal, condição, não será na condição de um homem mortal. Eu vou adiantar aqui, gente, por uma questão de tempo. Eu não sabia que eu ia demorar tanto. Mas os verdadeiros discípulos de Jesus são mensageiros da paz. A gente precisa guardar isso, pelo menos. São mensageiros da paz, ó. Porque fala aqui sobre os pacificadores que serão chamados o quê? Filhos de Deus. Às vezes a gente vê tanta pessoa chamando o outro para briga, para confusão, para ver o circo pegar fogo, mas não são pacificadores. Por causa de quê? Porque não são filhos de Deus. Os verdadeiramente nascidos de Deus, lavados e remidos, não vivem provocando e causando confusão aqui e acolá. Eles são pacificadores. Eles não promovem a balbúrdia, o tumulto, a confusão, a desordem, o caos. Nada disso. Mesmo assim, muitos serão o quê? São e serão perseguidos, mas são bem-aventurados ainda assim. Vou logo para a conclusão. O estudo da lição nos leva a concluir que a lei promulgada por Jesus, por meio do seu Sermão do Monte, não consiste em um código que define regras obrigatórias para rituais litúrgicos, mas constitui padrão ético que estabelece valores e princípios a serem adotados como diretrizes comportamentais de cada súdito do reino, que deve, né, ser adotado no seu relacionamento, tanto com o próximo, tanto com Deus. Está aí